a aula, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, pro. Sim. Tá legal. Bom, Sim, professor. a gente vai seguir com a nossa noite, professor. disciplina de processo logístico, né? E hoje a gente vai para sessão 1, 2, tá? Então, quem não teve oportunidade de ver a aula passada, se tiver ainda com dificuldade para acessar o AVA, me passa a mensagem lá no grupo, né? Que aí eu mando a gravação que eu passei para o YouTube, né? Então, porque alguns alunos não estão conseguindo acessar a aula gravada, né? Se tiver com problema, passa a mensagem para mim que aí eu subo até essa aula também para o YouTube, aí eu passo o link, tá? Para ainda quem não tem, né? Aqui está o acesso, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que aí fica fácil a comunicação. Então dá para, se quiser usar o QR Code ou usar esse link aqui para entrar no grupo, é legal que todos entrem porque fica fácil a nossa comunicação, né? Então, quem ainda não está, anota, dá uma entrada lá e para ter todo mundo no grupo, né? Fica fácil aí, tá? Então, na aula passada, a gente aprendeu o conceito de logística, a diferença de logística e supply chain, né? Alguém lembra qual que é a diferença entre logística e supply chain management, ou cadeia de suprimentos? A primeira coisa que vocês têm que saber é que não é a mesma coisa, né? Então o que a gente tem, né? A logística é um conjunto de atividades que integra, coordena e controla o fluxo físico de materiais e de informações nas fases de compras, armazenamento, manipulação de material, movimentação, distribuição e transporte, né? Então, se a gente for fazer um comparativo, né? A logística é tudo aquilo que envolve a empresa, né? A empresa em si. Então, a área de compras, armazenamento, toda a parte de manipulação de material, movimentação, estoque, né? Distribuição e transporte, mas é tudo dentro da empresa, tá? E a cadeia de suprimentos, o que ela é? A junção da logística de várias empresas. E a gente pode até fazer uma associação com uma corrente, né? Então, pensando cada elo da corrente como se fosse a logística de uma empresa, né? Então, você tem a logística da empresa unida com a logística da outra, e aí a gente faz a cadeia de suprimentos, né? Então, essa é uma linha da gente fazer uma associação e ter mais ou menos claro qual que é a diferença da logística e da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos é o conjunto da logística de várias empresas interligadas, umas são fornecedoras, outras são clientes, e aí tem toda a integração. Inclusive, parte de pagamento, entram bancos também, e aí incorpora toda essa logística, porque você tem a parte de compra de produtos, você tem pagamento de produtos, e tudo isso envolve a cadeia de suprimentos, tá? As operações da logística, né, elas são divididas em 3 áreas, tá? A primeira área é aquisição, e aí
logística de suprimentos. Aquisição é compras, então sempre a logística da empresa, né, ela inicia com a aquisição do produto. Tem a parte do produto, a área de compras, compra, e aí tem todo o recebimento, tem a parte do transporte do fornecedor. Então, a aquisição é a primeira área, né? A segunda área da logística é apoio à produção. Então, o produto chega na empresa, fica num determinado local armazenado, né, na área de armazenagem, e a área de produção busca esse material e precisa se ter toda essa logística e aí preparado para que a produção não pare, tenha o produto na hora que precisa, tenha o produto no local exato, na hora que precisa. Então, o apoio à produção é a logística de produção. Tá? E o terceiro ponto é a distribuição do mercado, ao mercado, quer dizer, a empresa acabou, produziu o material e aí vai entregar ou para uma área um centro de distribuição ou vai entregar direto para o cliente, dependendo a situação. Então, essas são as três áreas que envolvem a logística da empresa, tá? Então, no mundo atual também, nas grandes empresas, as grandes empresas que se preocupam com o cliente, se preocupam com o meio ambiente, né? Eles começam a trabalhar na logística reversa, né? Então a gente vai ver um pouco mais, a gente vai comentar um pouco mais para frente a logística reversa, né? Então, mas pelo nome já diz, nada mais é do que trazer o produto de volta para a empresa, né? E aí é toda uma preocupação em cima do meio ambiente, né? Trazer de volta para fazer o descarte ou reaproveitamento do produto. Então, as grandes empresas que se preocupam com o meio ambiente têm também esse lado da preocupação com logística reversa. Então, por aqui vocês começam já a observar que a área de logística ela é bastante ampla e, como a gente comentou na aula passada, tem grandes possibilidades de trabalho, porque com todo esse lado de globalização, de diversos mercados diferentes, a logística só cresce, né? E aquilo que a gente também comentou na aula passada, a parte de logística, do e-commerce, de delivery de produto, né? Com a pandemia, cresceu muito. Então, existem inúmeras áreas para se trabalhar dentro da empresa ligada à logística. Se a gente pegar aqui, aquisição de suprimentos, toda a área de compras envolvido com logística, mesmo a área de produção, planejamento de produção, controle de estoque de produção, controle de estoque de produto acabado, tudo isso também faz parte da logística. E depois, o outro lado, a distribuição para o mercado, também é uma área onde tem espaço para se trabalhar. E a logística reversa é alguma coisa que está começando, né? Hoje está começando, algumas empresas já estão com um pouco mais adiantadas, mas ainda tem muita coisa para se crescer, tá? Então, o fluxo dos subsistemas logísticos, né? A gente tem aqui a parte, o fluxo do inventário, que é o caminho dos produtos, né, dos materiais. A gente tem aqui os fornecedores. Dos fornecedores, ele é passado para aquisição, que é que a gente já comentou, a área de compras, a área de suprimentos, né? E essa área tem a comunicação com a área de produção, porque ela tem que deixar disponível o produto para na hora que vai ser produzido, e depois que é produzido, tem a área de produto acabado e vai para a área de distribuição do mercado e aí chega até os clientes, né? E o fluxo das informações tem que estar nas duas linhas, né? Então, tanto no sentido da aquisição para o apoio de produção,
do apoio de produção para a distribuição do mercado, ao mercado, como retorno, né? Então, esse fluxo de informação tem que ser duas mãos, é como está aparecendo aqui, quer dizer, a área de produção tem que passar alguma informação para a área de aquisição, que vai precisar de um determinado produto e tudo mais. E a área de aquisição, a área de compras, precisa passar informação para os fornecedores, quais os produtos que eles precisam, quantidade, peso e tudo mais. Então, a informação dessas três áreas tem que correr nos dois sentidos, né? Tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. E do lado do cliente é aquilo, ele faz o pedido de determinado produto, ele chega na área de distribuição e aí vai fazendo o caminho inverso para até chegar na área de compras, que vai comprar a matéria-prima para poder produzir aquele produto final. Tá? Então, esse é o fluxo das informações e do inventário da matéria-prima e produto acabado. Tá? Então, a logística de suprimentos, o que ela é? Ela é responsável pela entrada de suprimento, todos os insumos e necessidades do processo produtivo até a liberação para a produção. Tá? Ela envolve o quê? Aquisição, seleção de fornecedores, transporte, armazenagem, gestão de estoques e informações. Então, a logística de suprimentos, ela, além da parte de compras, ela tem o quê? Que ficar atenta aos fornecedores, né? Ela tem que qualificar quais os fornecedores, se os fornecedores fornecem produto de qualidade, e a partir do momento que o fornecedor começa a não cumprir com prazos, começa a não cumprir com qualidade, porque ela vai comprar o produto e está aqui, depois ela vai liberar para a produção. Se ela não comprar um produto com qualidade, o que vai sair a produção dela, né? Dessa empresa? Então, os fornecedores têm que ser selecionados. Então, a área de aquisição, a área de compras, ela tem um trabalho forte para fazer esse lado de seleção de fornecedores. Tem tudo métricas para se medir como é o atendimento de cada fornecedor, e aí vai dando pontuação e vai eliminando, né? E vai eliminando os fornecedores que não atendem bem. Gestão de estoque, né? Ela é importante também pela gestão de estoque, porque não pode comprar produto a mais, né? A gente sempre comenta que o estoque na empresa é dinheiro parado, então ela tem que trabalhar em cima de ter o estoque no momento exato que vai ser utilizado, né? Então, a gestão de estoque é importantíssimo, tem que estar associado, o estoque de produto tem que estar associado com aquilo que vai ser produzido, não pode nunca ter a mais, né? A gente até comentou também na aula passada, né, que deu até um exemplo do nosso estoque em casa, né, os mantimentos que a gente compra. A gente não compra mantimentos para 6 meses, né? Uma porque poderia estragar e outra porque a gente iria ter que dispor de muito dinheiro. Então, muitas vezes a gente compra por semana, a gente vai no mercado, compra aquilo que vai precisar na semana. Para quê? Para não ficar empatando um dinheiro que a gente tem, que a gente precisa para as outras coisas. Então, a gente ganha um dinheiro no final do mês e esse dinheiro a gente tem que distribuir com tudo que a gente precisa. As empresas fazem a mesma coisa, né? Elas têm o faturamento delas, mas elas não podem colocar tudo no estoque. Então, elas têm toda a distribuição de valores a serem pagos para várias áreas da empresa. Então, não pode comprar o estoque e ficar abarrotado os estoques e ficar com dinheiro parado. E muitas vezes vai precisar de um dinheiro para alguma outra coisa, vai ter que pedir empréstimo no banco, né? Então, a área de suprimentos, a logística de suprimentos faz todo esse controle, tá? Armazenagem, né?
que tipo de armazenagem é necessário para o produto, se não pode pegar umidade, não pode colocar caixas em cima da outra, tem um determinado peso, por isso que divide em prateleiras, né, para não ficar tudo um em cima da outra, para não ter problema de cair, quebrar. Então, esse lado da armazenagem também faz parte da atividade da logística de suprimentos. Tá? A logística de produção, o que ela faz? Ela garante a produção de bens e serviços, né? O que ela envolve? Planejamento, programação, controle de produção e abastecimento da linha e movimentação, né? Então, se vocês observarem aqui nessa parte vermelha, né? Muito provavelmente são o quê? São materiais, que aqui acaba sendo um estoque para que alimente a área de produção, para que o operador não pare para tendo que buscar até onde está o estoque. Então, eles fazem um estoque daquilo que vão produzir naquele dia ou naquele período, né? Então, o operador da máquina que termina de fazer uma determinada peça, ele vai buscar aqui próximo dele. Então, e aí tudo isso faz parte do quê? Faz parte do planejamento, da programação e o controle da produção. Essas áreas que fazem isso têm todo o controle daquilo que o operador está trabalhando. Inclusive, isso que eu comentei é o abastecimento da linha e movimentação dos produtos. Tá? A logística de distribuição, o que ela faz? Ela envolve desde o recebimento do produto acabado, quer dizer, a área de produção concluiu o produto, aí ele vira, ele começou como matéria-prima e sai como produto acabado, ou disponibilizado da produção, né? E aí ele distribui para os canais de distribuição ou para o consumidor final, tá? Então, através de transporte, ele faz isso, né? Então, as principais atividades da distribuição da logística de distribuição, o que é? Transporte e armazenagem, só que essa armazenagem é diferente da armazenagem da matéria-prima. Então, normalmente as empresas trabalham com outro tipo de estoque, né, de armazenagem, não colocam o produto acabado junto com o de matéria-prima para organizar, né, a gestão dos estoques. Da mesma forma, não pode, a empresa não pode ficar com muito produto fabricado, um estoque, tem que despachar logo. Se começa a não vender, a empresa produz, começa a abarrotar os estoques de produto acabado, é dinheiro parado, né? Então, a gestão de estoque é uma área importante também para a logística e distribuição. Informações. Então, a gente está na era da informação. Então, a informação tem que chegar em todos os lugares para que todos saibam o que tá acontecendo, né? Recebimento do pedidos de clientes, separação de materiais, embalagem e expedição, quer dizer, a embalagem é um lado importantíssimo para a logística e distribuição. Para quê? Para que na hora do transporte o produto não seja danificado, né? Então, ela tem certas regras para embalar, tipos de caixas para embalar, se vai fazer alguma coisa que vai transportar para outro país, precisa ver se nesse outro país é adequado àquela embalagem, tem padrões de embalagem e tudo mais. Então, a área de logística e distribuição tem esse encargo, né? E, por fim, fazer a expedição e serviço ao cliente, tá? Dentro da área, né, eles têm subsistemas que eles podem ser classificados como inbound, interna e outbound, né? E essas informações de e sobre clientes fluem dentro da empresa na forma de atividades, vendas, previsões e pedidos, né? Então, a gente tem inbound, né? É aquilo que está
entrando na empresa, né? Então, a gente tem aqui aquilo que está entrando na empresa, são as informações. Dentro da empresa, a gente tem o lado interno, né? E na parte outbound, é aquilo que está saindo da empresa. São os dados financeiros que são pagos e tudo mais, né? Essas informações relevantes são refinadas nos planos específicos de produção, vendas e compras. Quer dizer, a empresa não pode sair produzindo de qualquer jeito, né? Não pode comprar aquilo que bem entende, né? Precisa ter planos, né? Então, todas as empresas, para serem rentáveis, precisam fazer planos específicos para produção, para vendas e para compras, né? Então, essas áreas trabalham em conjunto, né? E para quê? Entrou um pedido de vendas, a partir da entrada de um pedido de vendas, vai se ver se tem material para produzir, né? Esse pedido de vendas vai para a produção já se prepara, já vai ver se tem produto para matéria-prima para produzir, se não tem que passar informação para compras para comprar, né? E todas essas áreas integradas trabalham com informações. Se você não tiver essa informação, aí acaba tendo perda, tendo espera de determinadas situações, né? Então, aqui entra bem os sistemas integrados de informática, eles trabalham em conjunto, quer dizer, entrou um pedido de vendas, um cliente entrou com um pedido, a partir daí esse pedido já está integrado com o estoque, já vai ver se tem material, já vai ver se a produção já está, prepara a produção para produzir, se não, já tem que disparar para compras. Então, todos esses processos têm tempo, o lead time, né? E esses tempos são todos avaliados, e aí se dá um tempo final, devolve-se um tempo para o cliente, qual o tempo que vai demorar para ter o produto dele pronto, né? Então, isso é aquilo que a gente vê, a gente compra muito hoje pela e-commerce, né? Então, quando você compra lá, fala lá, 5 dias úteis, 10 dias úteis, os sistemas dão esse tempo porque eles já fazem toda essa composição. Se vai precisar, muitas vezes, né, não é produção, mas vai pegar um estoque de produto acabado, né? Você já deve ter tido experiência que, eu vou comprar um livro que vai demorar 10 dias, né? Aí passa um tempo, a empresa devolve uma mensagem para você e fala assim, olha, a gente não conseguiu esse livro, a gente está cancelando o seu pedido, né? Por quê? Porque a empresa varreu em todos os estoques, não achou, mas ela tinha te dado um prazo, antes do prazo ela pega e te avisa, né? Então, mas por que tudo isso? Porque ela tem um sistema integrado todas as áreas, e aí, inclusive com fornecedores, e para poder te dar o prazo exato. Porque se a empresa começa não te atender no prazo certo, você começa a ficar descontente e você vai buscar outro fornecedor. Isso é o que acontece, você não compra mais daquela empresa, né? Então, Professor, Oi. Só te esclarece aqui para mim. Então, esse inbound aí significa a informação sobre um produto que eu preciso comprar, aí a equipe interna recebe essa informação e a outbound aí compra esse produto, seria isso? Esse é o retorno, é o retorno para quem pediu. O processo é fora da empresa, né? Aqui pode ser o inbound, ele pode ser um pedido de algum cliente, né? Então ele entra como um pedido do cliente. Aí tem a parte interna que vai avaliar, né? E o outbound pode ser o próprio retorno da mensagem para o cliente com o prazo, né? Ou
disparar algum processo externo para compra de produto também, tá? Então, Entendi, professor. o inbound e o outbound são fora da empresa. O inbound é aquilo que entra na empresa e o outbound é aquilo que a empresa dispara para fora dela, tá? Entendi. Obrigado, professor. Ah, que é isso. Professor, Oi. então não seria. Então o senhor não está falando como se fosse um programa integrado, né? Isso. Ah, é um programa integrado, então? As empresas têm, né, programas integrados que a gente que chama de ERP, né? Então tem sistemas integrados, tá? Agora tem empresas que não têm, então elas são feitas, às vezes você tem empresas menores que toda essa comunicação entre vendas, produção e compras, ela é feita manualmente, não é integrado, Não, tá? eu quero saber referente a essa palavra. Inbound e outbound. Isso o senhor está Tá. falando como se fosse um programa? Pode ser um programa integrado, só que o inbound é que o que ele fala é que o inbound trabalha fora da empresa, tá? A entrada na empresa. O in aqui é entrada, tá? E o out é fora, tá? Então, o inbound é aquilo que vem de fora para a empresa e o outbound é o que sai da empresa para fora. Pode ser, isso aí é o que trabalha de informação. Agora, pode ser isso aqui tudo com um sistema integrado, ou pode ser um processo manual, não importa. O foco é o inbound é que vem de fora e o outbound é que vai para fora, tá? Entendi. Tá? Mas pode ser o ideal seria que a empresa tivesse sistemas integrados para quê? Para agilizar todo o processo, tá? Tudo bem, professor. Obrigado. A logística reversa, aí como o próprio nome fala, né? Ele é responsável pelo fluxo reverso, ou seja, do cliente para o início da cadeia. Então, o que a gente viu? A gente viu que começa lá do fornecedor e vai até o cliente. Do lado da logística reversa, ele vem do cliente para a empresa, tá? E dessa forma também precisa se haver um controle bem feito para que não haja desperdício de transporte, não haja desperdício de recebimento de produto. Então, tudo isso é necessário que haja um planejamento, tá? Então, a logística reversa, ela refere-se ao papel da área no retorno de produtos, né? Então, é redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação, remanufatura. Então, todos esses processos, né, que vêm do cliente para a empresa, existem números, né? Quer dizer, reciclagem. Você usa a embalagem para um determinado produto, você pega essa embalagem, ela pode ir para reciclagem, né? Substituição de materiais, quer dizer, você compra um aparelho, deu um problema, você vai numa rede autorizada, a rede troca a peça e devolve o componente com defeito para a empresa, para que ela avalie, para que ela estude, né? Reuso de material, quer dizer, alguma coisa que foi feita dá para desmontar e fazer o aproveitamento dos materiais, né? Resíduos, né? Então, quer dizer, você tem a parte da mecânica, das indústrias mecânicas, tem todo aquele resíduo de produção, quando corta ferro, quando faz algum processo no ferro, tem todo aquele ferro retorcido pequeno, né? Ou então a parte de madeira, né? Produção de móveis, tem toda uma parte de resíduos na produção, reforma,
pode retornar produto. As empresas que, por exemplo, trabalham com motores, né? Motores ligados na produção, muitas vezes o motor ele não vai ser substituído, ele vai apenas ter uma reforma, né? Então, desmonta esse motor, devolve para a fábrica que produziu, né? E aí ela vai fazer uma reforma. Caldeiras, né? As empresas que têm caldeiras também utilizam muito a parte de reformas ou reparação, ou mesmo fazer uma remanufatura, reprocessar o lado da produção, tá? Então, a logística reversa, ela cuida de tudo isso. Só que aquilo, quando na logística normal, tem o transporte do fornecedor, a matéria-prima para a empresa. Do lado da logística reversa, ela vem do cliente e volta para a empresa. Mas também tem todo um processo de transporte, tem um processo de agendamento, né? Não, um processo de planejamento. Tá? Aqui a gente tem uma representação, né, do processo logístico direto e o reverso, né? Então, materiais novos, como que eles fazem? Entra na área de suprimentos, produção, vai para distribuição, vai no cliente, do cliente, o que ele faz? Volta para a empresa, os materiais reaproveitados podem ser feitos alguma manufatura, alguma coisa, ou volta de novo para as empresas. Então, esses são os dois caminhos da parte da logística, né? Materiais novos ou materiais reaproveitados que podem entrar novamente na produção, tá? Então, dependendo do tipo de negócio da empresa, pode-se fazer isso. A empresa pode trabalhar com materiais novos ou com materiais reaproveitados. E aí o processo logístico reverso, acaba também entrando dentro do processo normal da empresa, tá? Então, para cada empresa tem uma forma diferente de reaproveitamento de produto, tá? Ou a empresa só trabalha mesmo com materiais novos, né? Às vezes a empresa usa materiais reaproveitados para fazer equipamentos ou produtos de segunda linha, né? É uma linha também que é trabalhada, tá? Mas o importante é ter em mente que sempre tem o processo normal, né? Que é chamado de processo logístico direto, e o reverso, que ele sai do cliente e volta para a empresa, tá? Aqui tem mais um esquema do processo logístico reverso, né? Então, aqui como que ele começa, né? Tem o lado de coletar, embalar e expedir, né? Então, quer dizer, não dá para pegar o produto de qualquer forma, tem que agendar como que vai buscar o produto, tem que embalar de uma forma correta para o transporte e a partir daí ela vai expedir para o local ou para quem vai tratar esse produto, né? Ele pode voltar para o fornecedor para se fazer ou uma manutenção ou fazer um reaproveitamento. Ele pode ser um produto que foi usado, mas dá para revender. Pode ser um produto que precisa ser um recondicionamento. Pode ser um motor desgastado que precisa recondicionar, uma peça que precisa recondicionar. Ou ainda pode reciclar, né? Uma parte vai reciclar, de repente a gente tem muito hoje a parte de equipamentos de informática, né? Eles devolvem para as empresas, eles tiram todos os componentes e fazem uma reciclagem, né? Ou ainda descarte, de repente é um produto que volta, mas não tem nada para se fazer com ele, vai para um descarte. E aí esse descarte, as empresas que têm a preocupação
com o meio ambiente vão fazer o descarte de forma correta, né? Aterros específicos que não vão poluir o meio ambiente. Então, tudo isso aqui faz parte das empresas que têm preocupação com o meio ambiente, né? Então, qualquer um dos pontos, a logística reversa vai sempre atuar nas empresas que têm essa preocupação de meio ambiente. Não falar, não, joga fora e pronto, né? E todos esses, retornar ao fornecedor, revender, recondicionar ou reciclar, vai gerar materiais secundários que pode servir para a empresa ou pode servir para outras finalidades, tá? Então, aqui a gente tem o processo logístico reverso, né? As atividades da logística reversa podem ser subdivididas em 3 cadeias, né? Resíduos industriais, bens de pós-venda e bens de pós-consumo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, resíduos industriais, eles são sobra do resultado de processos industriais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma marcenaria, onde a fabricação de uma cadeira, ela tem o pó de serra, resíduo de corte de madeira descartado em grande quantidade, né? Que a gente tem até um exemplo de uma serra rodando, né? Então, esse material, né, ele tem empresas que se preocupam ou utilizam o pó de serra, utilizam para forno, né, para utilizar em forno, e aí ele não é descartado na natureza, ele é reaproveitado, né? Então, tem empresas que vão comprar esse pó da madeira ou resíduo da madeira para reutilizar, né? Ou ainda tem pessoas que compram para colocar nas plantas, né? Então, ó, aqui tem até a reutilização do ciclo secundário, que é a utilização para outra função, ou a reciclagem, venda para empresas especializadas, são as ações mais viáveis nessa cadeia reversa, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que até tem aqui do Mercado Livre, vendendo pó de serra, né? Quer dizer, tem todo um mercado que trabalha em conjunto com as madeireiras, né? Que acabam vendendo o resíduo, o pó de serra, o pedaço de madeira para uma outra finalidade, né? Quer dizer, pode se utilizar de formas diferentes, para ter o lado do preço aqui do pó e tudo mais, né? Quer dizer, existe um aproveitamento disso, utiliza em enfeites, né? As pessoas fazem, o pessoal que faz essa procissão nessas cidades do interior, né? Que o pessoal faz desenho com a par de pó de serra, eles tingem o pó e fazem desenhos, né, para procissão, para festas de igreja aí, né? Então é um lado que é aproveitado, quer dizer, é um resíduo de uma indústria, né, como diz aqui, né, é um resíduo industrial, né, que vem da indústria madeireira, mas ele é aproveitado para outras coisas. E tudo isso, a partir do momento que você tem esse resíduo, ele acaba virando uma logística reversa é transportado para outras empresas, mas ele também tem todo o planejamento para ser feito esse transporte. Muitas vezes essas empresas que trabalham com pó de serra tem todo um lado industrial também para embalar, para vender em pacotes e tudo mais, né? A logística reversa pós-consumo, né, é a forma pela qual os bens duráveis, semiduráveis, descartáveis e resíduos industriais são descartados ou disponibilizados depois
do extinto do seu uso original, né? Quer dizer, eu trouxe aqui um exemplo de pneus que são usados para fazer móveis, quer dizer, ele teve a utilização dele, né? Ele depois do o seu uso original dele era para rodagem, para carro e tudo mais, aí eles são descartados e o pessoal que faz a parte de móveis ou a parte de utilização de pneus para plantar flores e tudo mais, vão e utilizam. Mas tudo isso, o que acontece? Existe a logística reversa para buscar dos locais os pneus que foram utilizados, muito provavelmente dessas empresas que fazem a troca de pneu dos automóveis. Existe toda uma logística reversa para pegar esse pneu e levar para o local que vai ser utilizado. Então, existe todo um ciclo de volta do produto, tá? Então, também é logística reversa, esse retorno, tá? Nesse caso, o exemplo aqui são os produtos que tiveram seu uso, o uso original e não foram reutilizados na própria uso deles, é utilizado para outra finalidade, tá? A logística reversa pós-venda, né? É outro tipo de logística reversa. Ela conceitua-se como uma área específica que encarrega no equacionamento e operacionalização do fluxo físico e de informações concernentes aos bens de pós-venda, né? Sem uso ou com próprio uso ou por motivos diversos, retornos aos seus diferentes elos, né? Quer dizer, você compra um computador e ele tem um problema, né? Pode ser um problema de fabricação, ele é devolvido para o fabricante, né? Para o fabricante, e aí o fabricante estudar o que aconteceu e vai dar um produto novo para o cliente, né? Então, esse é o lado da logística reversa pós-venda, é o atendimento ao cliente que não ficou satisfeito com o produto. E essa logística reversa é importantíssima para manter o lado do cliente satisfeito, né? Então, e essa logística que diz aqui, ela tem como objetivo central e estratégico a agregação do valor ao produto logístico devolvido, por razões comerciais, erro no processamento do pedido, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento no produto e acidentes no transporte. Então, essa logística reversa, o fabricante, ele tem que ter especial atenção para quê? Para ter o cliente satisfeito, né? Não é, às vezes o fabricante vai ter um prejuízo com esse produto, mas ele vai fazer a troca, a substituição para que tenha o cliente satisfeito. Então, dependendo do objetivo estratégico ou motivo do seu retorno, esse fluxo se estabelecerá entre os dois elos da cadeia da distribuição direta, né? Quer dizer, alguém vai ter que buscar na casa do cliente, devolver para a indústria e, ao mesmo tempo, entregar um produto novo, né? E é dessa forma que você mantém o cliente satisfeito. Se você deixar de atender dessa forma, deixar de substituir o produto, ou pode até ser erro no processamento do pedido, né? Quer dizer, a pessoa chegou lá, comprou uma geladeira e chega um fogão, né? Imagina, né? Não, é um processamento errado. Quem fez o processamento errado, a empresa, que é o vendedor ou a indústria que fez o processamento, tem que se encarregar para ir lá buscar,
não pode ter nenhum prejuízo para o cliente com relação a transporte e tudo mais, e a empresa tem que fazer essa troca. Isso faz parte da logística reversa, né? E aí ele tem todo um planejamento de agendamento, de retorno do produto, de previsão e tudo mais. Então, esse é um ponto também importante, né? Então, são as três áreas que a logística reversa atua, tá? Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se está com som aqui. Está indo o som para vocês? Não, professor, tá mudo. Tá mudo? Tá. Esta legislação Tá indo, virá né? certamente a ser mais um acréscimo importante numa massa crítica de conhecimento e de responsabilidade empresarial que se está criando no Brasil. Nós temos esperança que, com mais esse incentivo, as empresas brasileiras, juntamente com o Conselho de Logística Reversa e outras entidades que fazem a propagação desses conhecimentos, dessas ideias, né, venha realmente a dar um resultado melhor no Brasil. E como que as empresas têm reagido a essa obrigação agora? Ainda nós não estamos vendo esse resultado, porque é muito recente. Embora nós tenhamos tido algumas experiências no Paraná, que já tem uma política estadual de resíduos sólidos, em Minas Gerais, que já tem uma política estadual de resíduos sólidos, e em São Paulo, que foi, no ano de 2009, também enunciada uma legislação. No entanto, as legislações ainda são muito genéricas, funcionam como se fosse uma constituição, e deverão agora, a partir de agora, desde sua aprovação, começar a ser regulamentadas. Porque uma coisa é você devolver, retornar um celular, outra coisa é você retornar uma geladeira, outra coisa é você retornar entulho de construção. E assim por diante. São coisas completamente distintas, completamente diferentes. Então, cada um destes tipos de produtos, cada um dos setores, precisa receber uma certa regulamentação. E isso deverá acontecer daqui para frente, esperamos nós. Quanto tempo leva para essa regulamentação? Esta é uma pergunta difícil a ser feita, a ser respondida, né? Eu sou otimista por natureza, eu acredito que isto deverá correr rapidamente, porque a maturidade de sustentabilidade no mundo, em particular no Brasil, está levando as empresas a terem o risco das suas imagens respectivas não serem tão bem consideradas se não tomarem providências urgentes a favor dessas legislações todas. E que tipo de sanção é prevista para as empresas que não... Não existem ainda claramente sanções. Como eu digo, precisa regulamentar. Cada setor, cada área vai ter a especificidade de cada regulamentada de forma, certamente, a dar penalizações, a dar condições para que as empresas se preparem para esse tipo de retorno, né? Certamente haverá um certo tempo de carência, digamos assim, que a legislação em cada um dos setores, para cada um tipo de produto ou grupo de produtos, deverá ser estabelecida. Isso vai demorar um pouquinho.
Acredito que num prazo de menos do que 5 anos, dificilmente a gente verá uma coisa funcionando direitinho aqui no Brasil. Mas vai acontecer proximamente. Um setor mais rápido do que outro, mas eu acredito que isso vai acontecer certamente. Mais uma vez, é o consumidor consciente que pode acelerar esse processo. Bom, isto seria a maravilha das maravilhas, porque um consumidor consciente que não se deixe levar somente pelo preço, certamente ele ajudará e muito todo esse processo. Então, a educação que uma série de entidades como o Planeta Sustentável faz, educando, colocando estas ideias em suas páginas, nas suas atividades de uma forma geral, claro, isso transforma um pouco a nossa sociedade. E é extremamente importante. Se pudermos contar com isso, então o tempo será mais rápido ainda. Esta lei... Então, pessoal, vocês viram que ainda está engatinhando, né, o lado da logística reversa, mas faz muito parte da gente, né, do cliente exigir isso, né? A gente também ajudar na parte de reciclagem e tudo mais, né? Porque isso faz parte do bem do planeta, né? Então você vê que ele ainda está engatinhando esse lado. Algumas empresas, as maiores empresas, muito mais as empresas multinacionais, preocupadas com esse lado do meio ambiente, ou mesmo a imagem da empresa, né? A imagem dela perante o cliente. Então, as empresas já estão começando a caminhar, mas a maioria não se preocupa com isso, né? Então, a gente tem um lado aí, que até comentou nesse vídeo, né? O lado de construções, né? A gente vê em São Paulo aí vários caminhões descarregando em ruas sem saída ou ruas pequenas descarregando entulho de caminhões, né? Quer dizer, tudo isso deveria fazer parte de um lado de uma logística reversa para enviar para algum lugar que fizesse tratamento disso, né? Então, a parte de descarte de obra é um problema sério, né? E tem todos os outros, lixo, né? A gente vê lixo espalhado por tudo quanto é lado, as pessoas não se preocupam ou jogam parte de móveis em rios e depois vão causar enchente, né? Então, mas as grandes empresas estão preocupadas. Então, a gente vê muitas empresas que fazem trabalhos para cuidar do produto deles, né? Então, quer dizer, a parte de pneus já tem uma boa parte sendo feita, né? O pessoal está utilizando a parte de pneus para fazer asfalto, né? Então, pega pneu utilizado, pneu velho, e faz todo um processo para se produzir asfalto. Então, quer dizer, tem a parte de eletrônica também está começando, né? A parte de celulares, o pessoal também faz um tratamento. Então, é como ele falou na entrevista, né? Tem determinados setores que estão indo bem, tem determinados setores que ainda precisam desenvolver bastante, tá? A gente tem aqui, lá do livro, né? Essa aqui eu tirei lá do livro, tem 3 aí artigos falando de logística reversa, né? Quem quiser se aprofundar mais e conhecer um pouco mais da parte de logística reversa, tem esses artigos, né? Pode ser uma área interessante também para explorar e para
começar a atuar, então é legal sempre ler coisas sobre as áreas, né? Então, toda hora vocês vão ouvir eu falar, dando sugestão de leitura, né? Quem já tem aula há um tempo comigo já sabe, né? A minha sugestão pega 15 minutos por dia para ler alguma coisa da sua área, né? E aqui a gente tem três artigos, né, que falam sobre isso, mas tenho por hábito ler coisas novas, ler inovações, ler coisas que estão sendo publicadas da área que vocês gostam, da área que vocês atuem, para conhecer o assunto, né? Então, isso, a prática deixa um pouquinho, pega no transporte público, vê um determinado artigo, salva no celular, dá uma lidinha no transporte público, ou na hora que tem um intervalinho, cria uma rotina de leitura. Vocês vão ver como isso vai fazer muito bem para a área profissional de vocês, para o conhecimento, vão surgir novas ideias. De repente, você pega um desses artigos aqui, você começa a imaginar alguma coisa, poxa, eu poderia montar uma microempresa de logística reversa que tem alguma coisa que não tem, que poderia ser feito alguma coisa. São ideias, né, de que a gente pode desenvolver. Então, vocês são administradores, nós somos administradores, a gente tem que colocar nossa cabeça para funcionar, para ou criar negócio, ou melhorar profissionalmente, né? E aí, com isso é só leituras e se atualizando, tá? Então aqui tem três dicas aí, tá? Quando as empresas elas vão além das fronteiras, né? E englobam outras empresas, a gente está falando da gestão da cadeia de suprimentos, aquilo que a gente falou no início, lá na definição, né? Que é o conjunto de todos os processos de negócios e organizações associadas desde o fornecedor até o consumidor final, referente a um bem de consumo ou serviço, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma linha do supply chain, né? Supply chain management, né? Então, gerenciamento da cadeia de suprimentos. A gente tem um fornecedor que fornece um produto para outro fornecedor, que ele faz algum processo na matéria-prima que ele comprou, aí passa para uma outra fábrica. Então, são 3 fornecedores, cada um fazendo uma parte do produto, vai para o distribuidor e vai para o consumidor, para o cliente final, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de inbound e outbound, né? Então, quer dizer, ó, a gente tem a fábrica aqui, que é aquela parte interna, né? O inbound são as 2 fábricas que mandam produtos para a fábrica que vai processar final. E o outbound é a fábrica que manda para o distribuidor. Então, aquele exemplo, né? Está entrando nessa fábrica que é a parte interna e está saindo para o distribuidor, tá? Então, é o inbound e outbound. Então, Professor, Oi? o senhor consegue citar um exemplo de tipo de um produto que passa por esse processo? Um fornecedor, 2 fornecedores, o interno, que seria a fábrica Tem, ó. Você vê, a ó, distribuição? eu tenho um exemplo de uma empresa de autopeças que eu trabalhei, tá? Então, essa empresa, ela fazia um tipo de uma válvula, né? E que ia no freio dos automóveis da Ford e da Volkswagen. Então, a gente pode pensar aqui, né? Nessa empresa central, a empresa, a Ford e a Volkswagen, que vai montar esse tipo de freio, né? Ou de uma válvula, né? Que vai no freio do Ford Ka, tá?
a empresa que eu prestei serviço, que eu implantei um sistema lá, então ela produzia essa válvula, tá? Só que era o seguinte, ela não tinha capacidade para produzir a válvula inteira. Então, ela produzia uma parte dessa válvula, né? E outra parte, ela comprava insumos, matéria-prima para produzir essa parte da válvula, e nesse outro fornecedor aqui, era uma empresa da Inglaterra, né? Então, essa empresa da Inglaterra produzia a parte de cima da válvula, ela enviava é, por exportação, né, para essa empresa que eu trabalhava. Essa empresa que eu trabalhava pegava essa parte do componente que vinha, produzia uma outra parte, ficava com o produto final e mandava para Ford ou para Volkswagen, tá? Então, aqui a gente tem três empresas que produzem, né? E depois aqui a Ford, a Volkswagen produziu o veículo e aí ia para o consumidor final o veículo pronto, tá? Então esse é um exemplo de que até eu implantei sistema lá, tá? Deu para entender? Obrigado, professor. Deu sim, professor. Deu, Obrigado, tá? viu? Mas tem inúmeras, né? As empresas, elas muitas vezes elas não fazem. Professor, Oi. desculpa atrapalhar. Eu tenho um exemplo da empresa que eu trabalho que também entra a parte de logística reversa. O que acontece? A empresa ela fabrica pneus, né? Certo. E esses pneus eles sobram como se fossem rebarbas, né? E a gente vende um pneu que é remontado dessa forma, mas a matéria-prima é recebida também de outros 2 fornecedores. Então, a gente tem a borracha, outros 2 fornecedores fornecem como se fosse o arame, né? Existe um arame que vai dentro do pneu, e o outro oferece uma espécie de um material, aquela parte que deixa o pneu preto realmente, né? Ou seja, acontece exatamente a questão que mostra na imagem. Outros 2 fornecedores fornecem matéria-prima, vai para a fábrica, e da fábrica a gente distribui para os nossos centros de distribuição, né? Que são espalhados pelo Brasil, até aí chegar no cliente final. É um outro exemplo da imagem aí. Eu vou até complementar, né? Eu trabalhei numa empresa que é uma empresa petroquímica, né? E ela produzia esse pó preto que vai na produção de pneu, né? Se chama Carbon Black, em inglês, e em português é negro de fumo, né? Isso é um exemplo dessa imagem aí que demonstra quer bem. Dizer, muitas vezes, e aqui a gente pode pensar a empresa que produz pneu, aqui é a empresa que produz uma parte dela, né? Metal, né? Que vai da composição. E aí tem as outras que produzem também, então é um trabalho em conjunto, né? Então, exatamente, um exemplo aí. Legal. Professor, no caso, o exemplo da colega aí, a empresa dela se encaixa no local da fábrica, então tem um fornecedor que fornece a borracha, outro que fornece o arame, e ela faz a montagem? Isso, é isso mesmo. Porque sim, ela vem aqui faz todo lado, né? A gente poderia pensar, voltar aqui na fábrica, deixar a fábrica como se fosse as empresas automobilísticas, né? A Ford, GM, qualquer uma outra, né? Aqui a gente teria a empresa que produz o pneu, né? Que seria a Goodyear, Pirelli, Michelin, né? E aqui o fornecedor que fornece as matérias-primas, né? Fornece o arame que vai, a borracha, o pó preto, e aí você acaba criando tudo isso aqui. Agora, a grande sacada aqui, né? Claro, você tem uma sacada de fornecedores que fornecem para os outros, mas a grande sacada aqui, o importante para ser competitivo é o quê? Essa comunicação entre as empresas, tá? Então, a empresa automobilística, ela tem uma visão de
de fabricar 1000 carros, ela tem que passar para esses fornecedores que ela vai fabricar 1000 carros. E aí eles vão estar preparados para atender esses 1000 carros. Se de repente a fábrica, a montadora, observa que vão cair as vendas e aí eles não vão fabricar mais 1000 carros, eles não vão ficar fabricando carros para deixar parado no pátio. Não, a nossa produção no mês que vem vai cair para 500 carros. Ela tem que avisar os fornecedores para que esses fornecedores também produzam menos, para que não ficar produto parado. E o contrário também, se for aumentar a produção de carros, por exemplo, precisa avisar os fornecedores a tempo, né, para que esses fornecedores mandem o produto pronto para que vai entrar na produção do automóvel, para que tenha tempo para produzir. Então, a comunicação, a informação, aquilo que a gente viu nos slides anteriores aí, a comunicação é importantíssima, né? Para que você tenha o produto na hora certa, e as empresas automobilísticas, elas trabalham na produção na metodologia de just in time. Mais para frente nós vamos ver também essa metodologia na nossa disciplina, né? É aquilo. As empresas automotivas não têm estoque. Elas usam, muitas vezes o produto chega com o caminhão e já vai para a área de produção. Então, com isso, as empresas ganham dinheiro, porque uma área de armazenagem é cara. Então, o just-in-time que as empresas conseguem aplicar em todos os processos, eles ganham muito dinheiro, porque não precisa de área de armazenagem, né? Mas tudo isso só é possível se todas as empresas estão integradas com informação. Cada coisa que muda nessa empresa, ela é repassada para todas as empresas da cadeia, para que todos trabalhem com a mesma informação, tá? Então, é importantíssimo o lado da informação entre elas, tá? Tranquilo, então, aí a cadeia de suprimentos? Tranquilo, Pro. Legal. Sim. Bom, as operações logísticas para a área empresarial, né, logística empresarial, ela está subdividida em marketing e produção. O marketing é responsável principalmente pela pesquisa de mercado, promoção, gestão de força de vendas, mix de produto, que vai criar valor ao portfólio, né? Então, quer dizer, o marketing, ele vai ver tudo que existe, ou a toda a necessidade do mercado, né? E vai trazer isso para dentro da empresa, né? Então, e tem que ser dados reais, né? Dados muito próximos da realidade. É aquilo que eu estava comentando das empresas automobilísticas, né? A área de marketing das indústrias automobilísticas, elas têm que ter inúmeras informações de como vai se comportar o mercado para poder produzir a quantidade mais próxima da realidade que vai vender, para não criar estoques, né? Então, o marketing, ele é responsável por tudo isso. E qual que é o mix, a quantidade de produtos, as linhas de produtos que vão ser mais vendidas, e para isso, quais precisarão ser mais fabricadas, tá? A parte da produção e operação, elas se preocupam com a criação do produto ou do serviço, né? A fabricação, né? Suas responsabilidades são controle de qualidade, planejamento, programação de produção, projeto da função, planejamento da capacidade, manutenção, mensuração, padrões de trabalho. Então, quer dizer, as áreas de marketing e produção trabalham bastante integradas, né? Marketing, ele tem toda a linha de pesquisa de mercado, aquilo que vai ser vendido, e a área de produção tem que estar alinhada. Por quê?
que a gente tem aqui? Planejamento de capacidade, né? Então, o planejamento de capacidade é o ponto importantíssimo da produção. Se vai vender muito produto e não tem equipamentos, né? O que vai acontecer? Você não vai ter força para produzir. Será que a partir de um determinado momento está crescendo muito as minhas vendas? Eu não tenho capacidade na minha produção? Eu não tenho que buscar, de repente, fazer uma parceria com outra indústria que vai me terceirizar a produção? Só que essa outra indústria vai precisar estar capacitada para produzir o produto igual eu faço, né? Ou então vai cair muito, como que eu vou fazer? Será que eu não posso aproveitar esse lado que vai ficar parado minhas máquinas para produzir outra coisa? Então, mas tudo isso, todo esse lado de produtividade, é aí que a empresa ganha dinheiro. Então, por isso, para cada área, né, dentro da produção, controle de qualidade, planejamento, programação de produção, para cada uma dessas áreas, precisam pessoas capacitadas para fazer o trabalho corretamente, com assertividade. E da mesma forma de marketing. Tudo hoje precisa se fazer com muita assertividade para ser produtiva, a empresa ser produtiva, né? Então, marketing e produção trabalham muito juntos e essa logística empresarial precisa trabalhar bem alinhada, tá? A logística, ela cuida das atividades que dão ao produto ou serviço valor de tempo e lugar. As atividades de interface, né, é a ligação entre as áreas, são aquelas que ocorrem entre as áreas funcionais. Então, alguns problemas administrativos, eles surgem em função do conflito entre as funções, que ocorrem quando não se gerenciam as atividades de interface. Então, a ligação entre as áreas, esse interface entre as áreas, precisa fluir corretamente. Se não anda bem, você acaba tendo problemas, tanto administrativos, perda de negócio, prejuízo. E a gente vê muitos exemplos, né, de empresas que não atendem bem, né, e acabam tendo prejuízo, tá? Então, aqui a gente tem um quadro com as áreas, né? E as atividades que cada área faz, e precisa-se ter uma integração em cada área para que alimente as informações de cada área e para que a informação seja assertiva, né? Então, área de produção e operação, faz o controle de qualidade, cronograma detalhado de produção, manutenção dos equipamentos, planejamento da capacidade, mensuração de padrões de atividade. Quer dizer, a empresa, a fábrica não pode trabalhar 24 horas sem parar. Ela tem que agendar manutenção. Não dá para a fábrica trabalhar direto. Então, essa manutenção ela tem que ser programada, né? Se uma manutenção é programada, ela consegue parar um pouco, mas todas as outras áreas estão sabendo. Se uma manutenção, se uma máquina quebra, muitas vezes vai ficar parado muito tempo e vai se perder muito dinheiro, né? Cronograma da produção. Então, tem que saber o que está produzindo em cada máquina, qual que é a sobrecarga, qual que é a máquina que está sendo mais usada, se não vai ter uma máquina mais usada e os outros vão ficar parados, mesmo os operadores. Então, tudo isso faz parte da área de produção. E tudo isso faz parte da logística da empresa, né? Atividade de interface de logística, cronograma de produto, localização da fábrica, aquisição, faz parte do interface, né? Junto com da produção.
e com a logística. Então, transporte, estoque, processamento de pedidos, manutenção de manipulação de materiais, atividade de logística de interface com marketing, né? Serviços padronizados com cliente, precificação, embalagem, localização do varejo, no marketing, promoção, pesquisa de mercado, mix de produtos, gestão de pessoal de vendas. Então, esses interfaces, né, essas atividades de interface, precisam ser feitas entre as áreas, precisam passar as informações para que todos trabalhem na mesma linha, né? Então, se tem alguma deficiência de uma área de passar informação para outra, com certeza vai ter problema administrativo e perda de negócio, perda de dinheiro também, tá? Então, o que a gente tem? As principais atividades da logística, tá? Tráfego, transporte e tráfego, né? Armazenagem e estocagem, informação, que é a comunicação de distribuição, controle de inventário, processamento de pedidos, serviço ao cliente, compras e previsão de volume de pedidos, escolha do local para fábrica e armazém, movimentação de materiais, serviço de fornecimento de peças, remoção de lixo, reciclagem e descarte final, e a embalagem, né? Então, todas essas atividades são as atividades de logística. Então, vocês podem ver toda a importância que cada um tem. Se não tiver controle, se não tiver previsão, se não tiver planejamento, a logística não vai funcionar direito, né? Não vai estar de acordo com a necessidade, tá? Devolução de mercadorias também faz parte, esse é o lado importante para que se tenha um lado interessante dessa logística reversa, né? Os componentes básicos da logística, né? A gente tem os componentes como básico e de apoio, né? Então, os básicos, aquilo que precisa para a logística funcionar, o que é? Transporte, estoque, informação. Transporte, estoque, informação. Tudo isso para quê? Para atender o cliente. Então, esse básico é aquilo que a empresa precisa, no mínimo, para ter o serviço ao cliente atendido bem, né? E já as atividades de apoio, né? Elas são armazenamento, movimentação de materiais, embalagem e unitilização, né? Unitilização você tem uma... Nós vamos estudar mais para frente também, mas, por exemplo, você pega o sal, né? O sal, ele é em pacotinho, né? E você coloca pacote de 1 quilo. Aí você pode juntar 1000 pacotes de 1 quilo, né? E fazer 1 tonelada. Aí você embala todos, né? Numa parte, como se fosse isso aqui, né? Você coloca uma madeira, embala todos e fica mais fácil o transporte, né? Então, é o que eles chamam de unitização, tá? Então, aí você fica com 1000 pacotinhos de 1 quilo de sal ou de qualquer outro produto, fica muito mais fácil para se transportar, tá? Compras e suprimentos, programação de produção, manutenção de informações. Então, esses serviços são atividades de apoio, mas também que fazem parte das atividades de logística, né? São serviços que vão trabalhar junto com os serviços principais, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Algum comentário? Tranquilo. Legal.
Então, agora, eu trouxe 3 questões lá do AVA, né? O que nós vamos fazer como atividade do professor, né? Nós vamos responder essas questões, tá? Nós vamos responder junto. Aí depois vocês vão lá no AVA. Quem já fez já vai ganhar ponto, né? E quem não fez, vão lá no AVA, preencham essas questões e aí eu já vou lançar como atividade do professor 250 pontos da atividade da aula de hoje, tá? Então aí você já... Fiz, professor. Fiz já. Não entendi. Já fiz Então todas então as 3 já. Você vai ajudar a responder, então. aí você já vai ganhar ponto, né, na boa. Aí quem não fez, vai fazer. Eu olho lá a data que fez, né, e já ganha, já lanço a pontuação da aula de hoje, tá bom? Vocês têm até amanhã à noite para fazer, tá? Então, ó, são considerados como atividades básicas: armazenagem, estoque e movimentação, transporte, estoque e embalagem, armazenagem, estoque e informação, transporte, estoque e informação, transporte, estoque e movimentação. A, B, C ou D? D. D também. B? D. D de dado. D de dado. D, professor. D de dado? Alguma outra além de D? Então, as atividades básicas: transporte, estoque, informação, tá? Essas são as atividades básicas da logística, tá? Os subsistemas da logística são divididos por alguns elementos conhecidos como setores, tá? Quais são eles? Suprimento e produção, suprimento, produção, distribuição e reserva. Pode Apenas responder? Pode. A B. D de dado? De novo? Distribuição, suprimentos e produção? Isso. Vocês concordam? D. 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 Eu não pus a resposta, mas é a D, tá? Acabei pulando. Mas é a D, tá? Anotem aí, D. A última. A logística cuida das atividades que dão ao produto ou serviço valor de tempo e lugar. As atividades de interface são aquelas que ocorrem entre as áreas funcionais, ocorrem de forma autônoma entre as áreas funcionais, agrega valor para a área produtiva, são interligadas de cadeia de suprimentos, ou são aquelas secundárias que podem ser substituídas. A, B, C ou D? Difícil essa, hein? Difícil?
Vamos voltar? É a letra B, professor. B? B de bola, professor. B de bola? Tá aqui, né? É a A, são as áreas funcionais, tá? A logística cuida das atividades que dão produto ou serviço em tempo e lugar. As atividades de interface são aquelas que ocorrem entre as áreas funcionais, tá bom? É aquele quadro que a gente mostrou, tá? Ah, professor, desculpa, é que eu estou olhando aqui no meu livro e a minha Aqui no seu é estava a B, B. então tá. Isso, aí eu respondi É, a da B aqui, mas é a A mesmo, professor. o que vocês vão encontrar lá no AVA, né? Ah, Vocês vão encontrar lá no AVA é o seguinte, pode ser que não tenha as mesmas questões, tá? Então aí vocês respondem a de vocês e muito provavelmente vão estar de resposta trocada, tá? Pode a ser letra tá diferente no meu. diferente, pode ser que está trocado. No Tá? caso, a minha tava A, né? Aqui está A e E lá dependendo na do caso, dele tá B. eles dão uma alternativa, tá? Então, a resposta é A. Ah, tem mais uma. Uma das partes do tripé logístico junto ao transporte e estoque é transporte, estoque e armazenagem, informação, movimentação, distribuição física e estratégia. É B. Informação, B. Informação. É a B, professor. Informação, né? Isso. Tá? As atividades básicas correspondem ao maior custo logístico e são essenciais para atender a missão logística. Em termos de custo, as atividades básicas representam 2/3 do total gasto das operações de logística brasileira. São consideradas como atividades básicas: transporte, estoque e informação. Tá? Então, a informação é aquilo que eu comentei, né? A informação é o lado importantíssimo para que todas as áreas, ou interna ou externa, tenham boa produtividade, né? Bom, então, o que é a atividade do professor? Como eu já tinha falado, vocês vão responder no AVA as questões, tá? Até dia 25/8, até amanhã, né? E aí agora é só aproveite, entra agora, né? E já respondam lá, tá? Eu sei que pode ter alguns de vocês que ainda não estão com o AVA funcionando, não tem problema, depois a gente considera, tá? Agora, quem está funcionando já vai lá e responde, que eu tenho também controle de quem já está com o AVA, né? Então, aparece o nome de vocês, tá? Então, respondam. Oi. O meu você já recebeu, professor? Eu não olhei tudo ainda. Tá, eu fiz hoje à tarde. Ah, então, depois, né, que eu emito um relatório só. Aí aparece todos que responderam, tá? Então tá bom. Aí Ô, fica. professor, Eu não entendi. Não, pode deixar ali, vai comentar Tá. aí, eu não sei. não, pode falar, amigão, pode terminar aí. Não, só ia perguntar se essa nota de agora já vai ficar junto com a que eu já tenho. Vai Isso, ficar vai. 250 aqui, 250 lá? O que está acontecendo agora, eu já lancei, da semana passada eu já lancei, mas ela não está subindo para a parte do aluno, né? Ela só aparece para mim. Então, eu já reportei para o coordenador, eles estão vendo que problema é esse, mas vai entrar, fica tranquilo que vai entrar, tá? Aí aproveitem e deem uma revisada no assunto, né? E a gente vai seguindo. Alguma coisa a mais que vocês querem comentar? A minha questão era justamente essa, professor, que eu respondi.
das 2 aulas de metodologia científica, de processo logístico, e não subiu nenhuma ainda. Eu já lancei, né? Mas ainda não comentei com o coordenador, ele já passou esse problema aí, tá? Tá certo, professor. Obrigado, viu? No mais alguma coisa, gente? Não, da minha parte está tudo ok. Nós temos uma boa noite. Também, professor. Então, obrigado aí pela participação de vocês. E vamos seguindo aí, tá bom? Então, um abraço. Agradeço. Qualquer dúvida vai passando para a gente.